Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre iluminância, um assunto importante dentro dos conceitos iniciais de iluminação, tá? Iluminância também é conhecida como nível de iluminação, e ela é medida, na verdade, né, por um equipamento auxiliar, né, um luxímetro, tá, que nos dá essa precisão de informação, que na verdade é o quê? É a quantidade de luz em um plano de trabalho. Então, é a quantidade de luz que chega num plano de trabalho, conforme varia a sua distância a ser atingida, conforme varia a distância a ser atingida, que essa luz ela vem percorrendo aqui, tá? Olha aqui o aparelhinho do luxímetro, né? Então, existe sim aparelhos específicos, tá? Que fazem essa medição, ok? Tá, então, quantidade de luz em um plano de trabalho. Então, até aqui, tudo bem, né? Bom, conforme varia a sua distância a ser atingida, é aqui que está o grande segredo, porque conforme esse fluxo luminoso, né, que sai dessa fonte de luz, né, ele vem percorrendo uma determinada distância, como por exemplo um pé direito de 3 metros, um pé direito de 5 metros, então tem essa diferença de altura para chegar nessa superfície ou nesse plano de trabalho, né, onde a gente precisa alcançar determinado índice de quantidade de luz, né, que é o lux, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a norma, né, que nós trabalhamos como norteadora, que nos referencia em relação à quantidade de luz mínima em determinados ambientes, porque daí a gente pode sempre oferecer uma melhor qualidade, né? As normas, elas são orientadoras, norteadoras dessas informações e nos dão ali informações mínimas. Então, projetar menos que aqueles valores em que as normas estão nos indicando, é fazer um projeto muito abaixo dentro de uma qualidade, tá? Então, aqui, então vamos dizer que a norma estipula que numa sala de aula, tá, precisa ter uma quantidade de lux, né, de 500 lux, tá? Chegando à superfície ali de trabalho, ok? E eu tenho um pé direito de 3 metros de altura e tem uma outra situação, salas com pé direito de 5 metros de altura. Independente da quantidade de lux que precisa chegar aqui, tá, de 500 lux, o que vai variar é a quantidade de fluxo luminoso que a gente vai pôr dentro desta luminária, que a gente vai escolher, né? Porque à medida em que a luz vem descendo, ela vem perdendo, né, de forma eh graduada, vamos pensar desta forma, ela vem perdendo potência, ela vem perdendo aquela, né, aquela quantidade de luz, tá? Mas a norma quer que chegue aqui um determinado lux, né, como eu mencionei como exemplo 500. Então, se eu tenho um pé direito baixo de 3 metros de altura em relação ao outro de 5, as minhas luminárias aqui, elas podem ter uma quantidade de fluxo, tá? Que nesse percurso eu consiga fazer a medição e atender a esse requisito. Mas às vezes essa mesma luminária, se eu colocar ela no pé direito maior, de 5 metros de altura, né? À medida em que ela vai percorrendo, porque daí ela está aqui na parte de cima, ela vai percorrendo e quando ela chega onde ela precisa estar oferecendo aquela quantidade de lux, ela já não oferece mais. Por quê? Porque o caminho dela foi maior e ela teve toda essa perda aqui desse fluxo que veio para a superfície, para o plano de trabalho. Quer dizer o quê? Que nesta sala, com 6 metros, com 5 metros de altura, eu preciso ter uma luminária com um fluxo luminoso maior, tá, do que na sala de 3 metros, né. Então a norma, ela não diz para gente quanto de fluxo luminoso a luminária tem que ter. Por quê? Porque ela não sabe o ambiente em que nós estamos trabalhando. O que ela diz é que a gente precisa manter aquela quantidade de lux, né, na área de trabalho para que as pessoas possam trabalhar, ter claridade o suficiente para trabalhar.
tá? Então, é por isso que é conforme varia a sua distância a ser atingida, né? Então, isso está muito relacionado à altura do pé direito ou à altura de instalação desta fonte de luz, tá? Então, de forma resumida, iluminância é a densidade de luz necessária para uma determinada tarefa visual, né? Que é a quantidade de luz que está chegando aqui na superfície ou na área de trabalho. Bom, iluminância, ela é lumens por área, ou seja, né, lumens é fluxo luminoso que divide a área, ou seja, o metro quadrado. Então, essa quantia, que é o fluxo luminoso desta fonte de luz, que divide a área que ela está chegando aqui em metro quadrado, né? Esse resultado nós chamamos de lux, que é o que a norma nos apresenta como iluminância média, tá? Bom, como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, tá? A iluminância não será a mesma em todos os pontos da área em questão. Considera-se, por isso, a iluminância média, né? Então, a norma, tá? A 8995-1, que trata de iluminação de ambientes de trabalho, parte 1, né, interior, ela vai nos direcionar, nos auxiliar em ambientes que têm atividades contínuas. Projetos residenciais possuem flexibilidade, porque possuem a questão de subjetividade dentro de seus projetos, mas isso é assunto de uma outra aula, tá? Voltando aqui para a iluminância, aonde nós temos esta afirmação assim, ó, como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, a iluminância não será a mesma em todos os pontos da área em questão. Vamos imaginar que isso daqui é um ambiente, né? E então, nós temos, às vezes, apenas uma luminária ao centro, tá? E é lógico que é aqui onde eu tenho uma concentração maior deste fluxo luminoso. Depois, no segundo momento, eu tenho uma segunda zona, né, de fluxo luminoso. Depois eu vou ter uma terceira, uma quarta, e é aqui nas, nas extremidades, na periferia, que esse fluxo luminoso não é o mesmo que aqui, assim como esse fluxo luminoso não é aqui do lado também, tá? Por isso que ela diz, como o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, porque nesse caso eu tenho só um ponto de luz. Eu teria que ter, às vezes, dois pontos, quatro pontos de luz, né? Teria que ser feito, na verdade, um cálculo para poder ver a melhor solução. Mas a título de exemplo, a gente está aqui com um ponto de luz. E aí existe, né, uma concentração maior mais ao centro, uma segunda zona de concentração e assim por diante, tá? Então, por isso que a norma diz para que a gente considere a iluminância média, né? Ou seja, a gente vai fazer a média desta iluminância para que a gente tenha um ambiente ali praticamente em torno de aquela quantidade de lux que a norma estipula, tá? Bom, dentro ainda da norma NBR 8995-1, no capítulo 4, tá? Ela diz lá critérios do projeto de iluminação, onde ela traz a informação da iluminância. Então, a iluminância e sua distribuição nas áreas de trabalho e no entorno imediato, olha aqui, entorno imediato é aquela área, na verdade, adjacente à área de trabalho, tá? É uma faixa de 50 centímetros em torno da onde a gente executa determinada atividade, tá? Esse entorno imediato, ele pode ser, então, essa faixa de 50 centímetros, é, horizontal, vertical e inclinado, tá? A norma diz que este entorno imediato pode ter esses planos, essas orientações, né, de planos, mas ela é ali numa faixa de 50 centímetros, tá? Então, a iluminância e sua distribuição nas áreas de trabalho e no entorno imediato tem um maior impacto em como uma pessoa percebe e realiza a tarefa visual, de forma rápida, segura e confortável. Então, a gente tem que oferecer uma quantidade de luz chegando para que essa pessoa, esse usuário, né, realize a sua tarefa visual de forma rápida, segura e confortável.
para que ela não prejudique a sua visão, tá? Todos esses valores de iluminância especificados nesta norma são iluminâncias mantidas e proporcionam a segurança visual no trabalho e as necessidades do desempenho visual. Bom, a norma estipula, como eu falei, uma quantidade de iluminação para chegar neste plano de trabalho, tá? Mas, como eu disse, ela não sabe a altura do meu pé direito, né? Ela não sabe quem é o meu usuário, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa mais idosa, se usa óculos ou se não usa. Então, essas considerações, nós que estamos fazendo o projeto de iluminação, temos que ter muito claro isso para que a gente possa considerar dentro do nosso projeto. Porque às vezes, mesmo eu alcançando, como aquele exemplo inicial, de 500 lux para aquela sala de aula, né, para aqueles planos de trabalho na sala de aula, digamos que tenha um aluno com 68 anos. Para ele, essa quantidade de lux, às vezes, pode ser fraca para um aluno que tem ali 22 anos, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Bom, então a norma depois ela ainda explica um pouquinho mais, que ela esmiuça um pouquinho mais, né, essa questão, essa importância dentro do que precisa ser levado em consideração da iluminância. Então ela traz lá iluminâncias recomendadas na área de trabalho, ela traz uma escala de iluminâncias, tá? Ela traz iluminâncias no entorno imediato e uniformidade. Algumas dessas informações não tinha na norma antiga e veio agora para essa nova norma em que a gente está trabalhando atualmente, né? E ela veio para somar, veio para que a gente pudesse ter informações para que a gente deixasse o projeto mais próximo de uma perfeição. Lógico que varia, na verdade, diversos fatores relacionados, né? Tá? Bom, dando continuidade, a gente tem aqui no item 4.5.2, iluminância direcional de tarefas visuais. A antiga norma falava como iluminação adicional, ou seja, estaria adicionando uma iluminação complementar, caso aquela quantidade de luz eu não conseguisse atingir, tá? Aqui ela diz que é uma iluminação direcional de tarefas visuais, ou seja, onde for acontecer a tarefa visual, né? E haja necessidade de colocar mais luz, ele diz ali a iluminação direcional, uma iluminação direcionada para atender, né? Que é o que nós temos aqui, por exemplo, né? Eu trouxe como referência uma cena desse filme, Oito Mulheres em um Segredo, onde a personagem trabalha com peças muito pequenininhas. Então, ela precisa, na verdade, de uma claridade melhor para que ela possa desempenhar a sua atividade. E está aqui, então, a iluminação direcional, ou aquela iluminação adicional, para que ela possa ter mais luz e poder executar a sua atividade, tá? Então, a norma, ela diz assim: a iluminação em uma direção específica pode revelar os detalhes de uma tarefa visual, aumentando sua visibilidade e fazendo com que a tarefa seja realizada mais facilmente, tá? Então, lógico, se eu tenho mais luz, eu vou conseguir ver detalhes que com pouca luz eu não conseguiria ver. Aqui é uma ressalva que eu acho interessante a gente trazer, por exemplo, se a pessoa é destra ou canhota, é interessante que a gente se atente a determinadas informações específicas daquele usuário, porque daí essa iluminação direcional, se ela vir de um lado onde que a pessoa, por exemplo, escreve com essa mão e ela vem desse lado, então, na verdade, eu crio uma sombra. Então, a luminária daqui teria que vir para este lado para que não pegue sombra no momento em que ela está escrevendo. Agora, se ela escreve com essa mão, então, tecnicamente, né, a luz vindo desse lado está perfeito. Então, são detalhezinhos, são sutilezas de projeto que a gente precisa ter para que a gente ofereça sempre a melhor proposta, a melhor resolução para atender às necessidades do cliente. Aqui eu trago um outro exemplo no filme do Um Senhor Estagiário, tá? Aonde a gente tem aqui uma cena de um escritório, né, com iluminação geral na parte de cima. Eu tenho um pé direito alto, tá? E aqui do lado a gente percebe que existe em alguns momentos essa iluminação direcional ou essa iluminação adicional, né, onde a gente acrescenta
dependendo, né, da posição daquele usuário ali, daquele colaborador. Porque neste caso, a proposta desse escritório é de planta aberta, né, com várias áreas de trabalho, estações de trabalho. Então, pode ser que, dependendo da distribuição de determinadas áreas de trabalho, um ou outro colaborador possa vir a ter a sombra de forma negativa ali na sua área de trabalho. Então, é onde a gente acrescenta, né, uma iluminação adicional, tá? E neste caso é interessante notar que a gente tem a diferença de idade entre esses dois colaboradores, tá? Então, essa iluminação adicional, ela é um recurso interessante e que tem flexibilidade, porque se esse colaborador eventualmente vai para uma outra área de trabalho e sinta a necessidade que aquela iluminação geral não está atendendo, essa luz pode ser levada com ele, né? E ele possa trabalhar com tranquilidade, tá? E ainda dentro da norma, né, ela traz no capítulo 5, ela traz ali requisitos para o planejamento da iluminação. Então, ele vem explicando neste capítulo 5, né, essa tabela que eu trouxe só um fragmento, eu nem trouxe a tabela como um todo, que é onde vem aqui os ambientes e as quantidades de iluminância mantida aqui que precisa ter, tá? Então aqui nós temos, na verdade, ele só trouxe para que a gente pudesse entender. Dentro dessa tabela, ele vem explicando as colunas. É na coluna 2, tá? Nós temos coluna 1, coluna 2, 3, 4 e 5. É na 2, então, que estabelece a iluminância mantida na superfície de referência para um ambiente, tá? Uma tarefa ou atividade estabelecida na coluna 1. Então, aqui a gente iria encontrar, por exemplo, ambientes escolares, tá? E aí, ali de baixo, sala de aula. Aí, aqui a gente iria encontrar como uma referência 500 lux, por exemplo, tá? Então, a gente vai consultando essa tabela para que a gente possa ter uma noção dessa quantidade de luz. E aí a gente vai estudando dentro da realidade daquele projeto, né? Às vezes é uma sala de aula de uso noturno, que é diferente de uma sala de aula que se usa no período diurno. Então, existem essas particularidades dentro de um projeto, sim, tá? Bom, espero ter contribuído com relação a essa questão da iluminância, né? Ela é um assunto importantíssimo e a gente precisa ter, na verdade, muito claro dentro dos conceitos de iluminação, porque a gente usa ela em todos os projetos, lógico, com flexibilidades quando é um projeto comercial de loja, quando é um projeto comercial para escritórios ou empresas, né? Quando corporativos, quando é um projeto residencial, tá? A gente tem essa flexibilidade da iluminância. A norma, ela nos dá uma orientação para ambientes em atividades, né, com atividades, tá, permanente, como é um escritório, mas às vezes num projeto residencial, na cozinha, na lavanderia, é onde a gente precisaria ter um pouquinho mais de atenção para que as pessoas pudessem desenvolver aquelas atividades que não são de lazer propriamente, né, como é uma sala, como é um quarto, né, uma sala de televisão, uma sala de estar, enfim, tá? Então, espero ter contribuído com este assunto sobre iluminância. Obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.